Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu vou começar de uma forma diferente. Não vou começar abrindo a palavra, não. Essa semana eu li uma frase e é sobre isso que eu queria falar. E essa frase me fez refletir muito. E ela diz assim: homens que movem o céu não se movimentam por conselhos que fazem sentido, mas pelas palavras que saem da boca de Deus. Eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo, tá bom? Homens que movem o céu não se movimentam por conselhos que fazem sentido, mas pelas palavras que saem da boca de Deus. Aleluia. E aí eu fiquei meditando sobre essa frase e fiquei pensando em que parte da Bíblia isso fazia sentido. E eu pensei, eu sou um homem que move o céu? E eu vim trazer isso para vocês essa noite. O que a gente precisa fazer para que nós sejamos pessoas que movem o céu? Pessoas que possam ouvir a voz de Deus e não os conselhos dos homens, os conselhos dos ímpios. Amém? Eu estava editando o corte essa semana de uma das pregações do pastor André. E ele falava sobre a diferença que nós temos. Cada um aqui somos diferentes. E ele estava falando que tinha uma tia que era costureira, ou era costureira, e quando ele ia lá, na infância, ele via um monte de retalho no chão. Retalhos que eram de produtos que ela já tinha feito, e ali eram sobras. Mas que no final de todos aqueles retalhos, ela fazia um pano que servia para piquenique. E aí ele fala assim no corte, vai lançar esse corte. Ele fala assim no corte: dá um pano de piquenique maravilhoso. E é assim também com a Igreja de Cristo. Ele faz essa analogia, que nós, mesmo sendo diferentes, nós formamos o corpo de Cristo, e dá certo. E aí eu pensei, a Igreja de Cristo é formada por pessoas que movem o céu, certo? Os irmãos estão comigo? Mas somos diferentes, certo? E aí eu avaliei, nós somos diferentes e mesmo assim temos um relacionamento com Cristo, correto? E nós, quando vamos fazer uma amizade lá fora, é normal, a gente escolhe pessoas que normalmente têm os mesmos gostos ou gostos semelhantes, certo? A gente tende a ser mais íntimo de pessoas que compartilham da mesma ideia, compartilham dos mesmos gostos. E aí eu questiono, nós somos diferentes. Como nós, sendo diferentes, conseguimos manter um relacionamento com Deus? Porque para ouvir aquela pessoa e minimamente ouvir o conselho de uma pessoa, tem que ser pelo menos íntimo dela, concorda comigo? Então, me veio esse questionamento. Como nós, diferentes do jeito que somos, cada um com suas características, conseguimos manter um relacionamento com Deus? Então, seguindo essa linha, eu vou pedir para abrir em Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Eu já deixei tudo aí no gatinho. E diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então acabamos de ler aqui que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E nós acabamos de concluir que para ter um relacionamento, as pessoas têm que ter coisas em comum. É o que a gente faz. E aí? Se os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos,
e os caminhos deles não são os nossos, o que a gente pensa, o que a gente quer, como é que funciona esse relacionamento? E quando a gente compartilha, normalmente, um relacionamento, agora eu estou falando de relacionamento físico, quando nós compartilhamos esse tipo de relacionamento com uma pessoa, que não compartilha das mesmas ideias que a gente, não compartilha os mesmos pensamentos do mesmo caminho, isso tende a dar ruim, porque começa a gerar conflitos. E aí, o que essa pessoa faz? Uma das pessoas, né? Normalmente está no relacionamento, a gente ama a outra pessoa. Então, nesse contexto, eu coloco diferentes tipos de amor. Amor de amizade, amor de casal. Então, eu vou usar, por exemplo, o amor de casal, tá bom? Um casamento. Vamos supor que eu me relacione com uma pessoa que não tem os mesmos pensamentos e os mesmos pensamentos que eu e as mesmas ideias. Eu, por amor à pessoa, eu vou tentar me ajustar. Concorda comigo? Ou eu, ou ela. Um dos dois tem que se ajustar. Senão, gera um relacionamento ruim, tóxico. Então, só que mudar, ajustar, abrir mão, muitas vezes do que você pensa, é muito difícil. E fazer isso constantemente é doloroso. Então eu questiono mais uma vez, como funciona o nosso relacionamento com Deus? Se nós lemos aqui que os pensamentos dele não são os mesmos que os nossos, e os caminhos também não são os mesmos que os nossos. E eu vou pedir para abrir em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que também fala um pouco sobre isso. E ele diz assim: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, prestem atenção, não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então concluímos que os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos, os caminhos não são os mesmos que os nossos, e agora a visão não é a mesma que a nossa, porque nós muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência. A pessoa entra aqui, a gente julga pela roupa que ela está usando, pelos acessórios que ela usa, joia, relógio, ou até pelo meio de transporte que ela anda, se é de carro, se é de ônibus, se é de Kombi, se é de van. Então, mas Deus, Ele não vê dessa forma. Ele, como nós vemos ali, Ele olha para o coração. Amém? Então, eu pergunto mais uma vez, como nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus? Como nós podemos nos tornar pessoas que movem o céu e que, a ponto de ignorar os conselhos dos homens e ouvir a voz de Deus, para que haja transformação? Será que 2 horas de culto ou 2 dias de culto na semana, 2 a 3 cultos na semana é o suficiente? Será que vimos aqui 2, 3 vezes na semana é o suficiente para termos esse relacionamento? E baseados nisso, com essa conclusão que nós temos, que não é o suficiente, nós precisamos ajustar. Porque no relacionamento é você e Deus, ou eu e Deus. Então, nos ajustamos a Deus, ou Deus nos ajusta a nós, é assim ou não? Não, né? Amém? Deus nos ajusta a nós? Não. Então nós temos que nos ajustar a Deus. Então, até aí, eu entendi que nós somos diferentes e precisamos ter relacionamento com Deus, e por fim precisamos nos ajustar a isso. E quando começamos a nos ajustar? Qual é o momento certo para isso? Eu digo a vocês que muitas pessoas não estão aqui hoje porque esperam o momento certo para o ajuste com Deus. Muitas pessoas, quando a gente vai conversar lá fora, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, eu tenho certeza. Que quando nós vamos evangelizar ou falar de Cristo para alguém, a pessoa fala: ai, mas, poxa, minha bebida, minha cervejinha, poxa, meu cigarro, olha, não dá não, quando eu parar com essas coisas eu volto para a igreja.
Ou quando eu for mais para frente, deixa eu aproveitar um pouquinho. Quando eu vou mais para frente, assim, quando tiver um pouco mais velho, aí eu vou lá e vou para a igreja de vocês. Quantos já ouviram isso? Infelizmente, muitas pessoas têm esse pensamento. E muitas pessoas têm esse pensamento também dentro da igreja, que buscam o momento ideal para o ajuste. O que foi começado aqui na escola dominical. Quantas pessoas estão aí, passam 5, 10, 15, 20 anos sentado no banco? Entra, vai, senta, vai embora. Entra, sai, agora deu, vai embora. Porque muitos estão esperando o momento certo para o ajuste. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Como nós podemos ter um relacionamento com Deus e mover os céus? Ezequiel 33, 11 diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Vou ler mais uma vez, tá? Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se... Mais uma vez, mas sim que o ímpio se... do seu caminho e viva. Então, mais uma vez, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Eu falei, nossa, frisou, né? Converter. Falei, caramba, um só não seria necessário? A gente já tinha entendido. Tem aí converter 3 vezes. Mas sim que o se converta do seu caminho. Convertei-vos. E por que ele frisa tanto isso? E aí eu pensei no dia em que eu me converti, no dia que eu voltei. E aí eu lembrei de testemunhos de outras pessoas que já conversaram comigo, outros testemunhos que já foram ditos aqui. E se converter não é fácil. Converter é um ajuste. Converter, para muitas pessoas, é o primeiro passo para um relacionamento. Quando nós abrimos mão das nossas antigas atitudes, dos nossos vícios. Não momentâneo, mas com o tempo. Então por que ele fez? Convertei-vos. Porque muitas pessoas às vezes estão presas por coisas que cometeram. O passado os prende. Assim como também foi dito na escola dominical de hoje, que foi enriquecedor. Eu creio que foi a base disso aqui, da pregação de hoje. Muitas pessoas se convertem a Cristo, mas ainda têm as consequências dos atos que cometeram. Por isso essa dificuldade, por isso frisa, tem tanta ênfase na questão do convertei-vos. E também tem aquelas pessoas que na hora da conversão não conseguem identificar. Eu já preguei isso aqui essa semana. Muitas pessoas têm o problema e não conseguem identificar o problema. E agora eu vou contar uma historinha. Eu não sei se vocês já ouviram. Essa historinha é antiga, os antigos devem saber. Teve uma pessoa que foi ao médico e o médico perguntou assim: o que você tem? Você sente dor aonde? Por que você veio aqui hoje? E ela falou assim: doutor, o meu corpo dói em tudo, dói meu corpo todo. Aí o médico: impossível, eu nunca vi isso, o corpo doer todo. Ela: se eu mexo no dedo, dói. Se eu mexo aqui no peito, dói. Se eu mexo aqui na perna, aqui, dói. Então me mostra aí, faz aí. Ela: ai, aqui tá doendo. Ai, aqui tá doendo. Ai, aqui tá doendo. Ele: já sei seu problema. Aí ela: o que, doutor? Aí ele: o dedo quebrado. Muitas das vezes nós temos esses problemas que impedem da gente se converter de verdade. E a gente não consegue identificar quais são os problemas. Isso nos impede de atingir a conversão de fato.
E o que pode nos ajudar a reconhecer o nosso erro? O que pode nos ajudar a reconhecer o nosso problema? E aí eu peço para abrir Ezequiel 36, 26. A minha esposa falou assim: por favor, amor, não fala sobre isso de novo. Mas é isso, estou falando de novo. Também vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne, repitam comigo, e tirarei da vossa carne. Ih, foi mal. Tirarei da vossa carne o coração de. E tirarei da vossa carne o coração de. E vos darei um coração de. Isso. Então, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. O que seria coração de pedra? Um coração insensível, um coração que quando peca, que quando erra, não sente. E vos darei um coração de carne. E aí sim, um coração de carne, um coração sensível, um coração que sente. E aí eu vou dar um exemplo. No mundo espiritual, nós estamos conversando sobre relacionamento com Deus, correto? E eu fiz analogia como se fosse um casamento, correto? Vocês concordam comigo que eu amo a Iracema, eu sou casado com a Iracema. Quando ela não está comigo, eu estou no meu trabalho, e eu começo a cantar outras mulheres, ou começo a ter atitudes que envergonham o nome da Iracema, a Iracema não vai ficar mal falada? Não vai denegrir a imagem dela? Não vai ferir a imagem dela? Então eu tenho que ser fiel a ela, tanto ao lado dela, quanto fora, quanto longe, quanto distante. Concorda comigo? E é assim que funciona também com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Mas no mundo espiritual, e aí a coisa fica um pouco mais, o bravo é um pouco mais embaixo, porque aí envolve o mundo espiritual. Então qualquer coisinha que eu faça, que eu saia um pouco da linha, eu firo a imagem da minha esposa. Um lugar mal falado, um lugar mal posicionado, alguém passa, olha ali o Gabriel, em frente ao motel, pô, não está sem Iracema, e aí? Eu estou indo para a faculdade, e aí na faculdade tem um caminho para o motel. Eu passo de frente ao motel. Já pensou alguém passando de carro, e Gabriel ali, ó, em frente ao motel, e aí? Como é que a gente faz para explicar? E é assim também com Deus. E aí eu uso o exemplo, a gente teve um excelente exemplo. Eu ia usar um outro, mas a gente teve um excelente exemplo hoje. O pastor André falou aqui do almoço. Que ele veio aqui, veio uma pessoa e pediu o almoço, falou que depois pagava. E aí o pastor André, tá bom, vem aí, paga e tal. Pronto. Normalmente, o pastor sempre fala, né? Temos que confiar nas pessoas, caráter cristão. Se aquele homem não tivesse caráter cristão, ele tinha ido embora com a quentinha e pronto, morreu, não precisava ter pago. Mas ele voltou aqui. E ele pagou. Concorda comigo? Mas se ele tivesse, o pastor André, ele tirou do dele, pagou e pronto, não faria diferença, porque já estava pago. Faria diferença pra gente? Não. Faria diferença pro pastor André? Já pagou? Faria diferença pro homem, se ele já comeu? Faria diferença? Não. E por que ele veio aqui? É assim que funciona. Quando nós temos relacionamento com Deus, somos convertidos, se temos relacionamento com Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Se aquele homem que serve a Deus não tivesse voltado aqui e tivesse pago a quentinha, ele estaria envergonhando o nome de Cristo. No mundo espiritual, ninguém poderia saber, ficaria entre ele e o André. Ainda mais que o André nem lembrava do homem. O homem podia passar aqui, pum, já era, passou. Mas feriria a imagem de Cristo. Isso teria influência no mundo espiritual. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje, a questão da fidelidade com Cristo. Tem a conversão e precisamos ser fiéis para mover os céus. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Amém?
E aí, o inimigo ele usa estratégias para nos tentar. Eu usei o exemplo agora da comida. Só que agora eu vou usar exemplos mais sutis. Porque o inimigo tem várias estratégias, precisamos estar atentos a isso. Amém? Então, vamos supor que está no trabalho, tem a roda de amigos, ele tem amigos que são cristãos, tem amigos que não têm. Concorda comigo? Normalmente as pessoas respeitam a gente. Tipo, a gente chega e tal, eles evitam xingar, evitam falar palavrão, evitam fazer certas coisas. Entendeu? Só que aí vem, vou usar o exemplo do Marquinho, tá? Posso, Marquinho? O Marquinho está lá no trabalho, e aí um amigo dele vai lá e mostra assim, ele, olha aqui, Marquinho, aí tá lá um vídeo de uma mulher seminua dançando. E aí o Marquinho, para não se indispor com o amigo, porque ele tem consideração com o amigo, ele tolera. Ele, tá bom, aí pum, já vai, pum, tolerou. E aí depois o amigo vai achar que o Marquinho gostou. E aí arrumou uma brecha para que mostrasse outras coisas. Concorda comigo? Concorda comigo? Amém? E às vezes o inimigo usa essa sutileza. Muitas das vezes nós toleramos coisas. Eu usei um exemplo agora fútil, mas às vezes o inimigo usa, entra em certas brechas que faz com que a gente tolere certas coisas. E tolerância é muito perigoso. Nós, como cristãos, nós temos que ser intolerantes com o pecado. Amém? Vocês entenderam? Nós, cristãos, temos que ser intolerantes com o pecado. Odiar o pecado, mas amar o pecador. Amém? Então, usando o exemplo do vídeo. Marquinho viu o vídeo e o Marquinho vai lá e ficou pensando no vídeo. É uma tentação da carne. E aí? Como fazemos? Em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque tem outra tradução não, né? Tem? Não. Eu vou ler a mim. Tiago 1,12. Diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, começa assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. E aí eu notei uma coisa nesse versículo, que para ter aprovação é necessário uma condição. Então primeiro nós temos que ser aqui o varão que sofre a tentação. Primeiro é tentado. Aí diz, porque quando for provado, ou seja, sofre a tentação e depois vem a aprovação. Qual é a diferença entre tentação e provação? Tentação é aquilo que mexe com a nossa carne. Vou usar o exemplo do vídeo. O Marquinhos foi lá, viu o vídeo, ficou tentado com aquilo. O que seria a provação? Provação seria a condição para aplicar a tentação. Pegaram? Tentação, aquilo que mexe com a carne. E provação é quando surge uma oportunidade de você aplicar a tentação. E é contra isso que nós temos que lutar. Mas Gabriel, como é que a gente luta com isso? Gabriel, como é que você está falando aí de relacionamento com Deus, de que a gente precisa se converter, que precisa ser fiel a Deus e precisa resistir às tentações e provações? E aí eu te digo, em Efésios 6,12, Gabriel, como é que eu consigo abrir os meus olhos para a intolerância? Eu não consigo enxergar que essas situações, e quando acontece eu não consigo exercer, eu não consigo, me indispor. Então o que a gente precisa fazer? Em Efésios 6,12 diz:
pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, vocês sabem que fala sobre a armadura. Mas eu quero frisar um ponto, e agora a gente vai começar a ler a partir daí, tá? 12, 13, 14. Então, o versículo 12 começa: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Não é contra, mas também é com ela. Concorda comigo? A gente está aqui, está lá no terreno, a gente aprendeu na escola dominical, no curso de teologia, e para que serve o corpo? Para que serve o corpo? Abrigar o espírito e a alma, e para ter acesso ao mundo físico. Então concorda comigo que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, contra os nossos amigos e os ímpios e afins, mas sim lutamos com a nossa carne. Concorda comigo? Porque precisamos de converter, precisamos largar as antigas atitudes e precisamos superar as tentações e provações. Amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Ou seja, eu fiz a pergunta: Gabriel, como eu consigo superar as tentações, as provações, e consigo identificar todos os problemas, e consigo me manter convertido, e consigo me manter fiel? Está aqui a resposta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia... Não, está muito fraco, gente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer. Está aí o mistério, está aí resolvido. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quarta-feira eu preguei um pouco sobre isso. A gente destrinchou um pouco o Salmo 7 e falamos sobre Davi. O Salmo, a oração que Davi faz para Deus. E ele pede a justiça de Deus. E eu falei na quarta-feira que antes de pedir a justiça de Deus, Davi ora dizendo: olha, se eu fiz alguma coisa errada, se eu menti, se eu feri meu amigo, se eu magoei, então me castigue. Mas eu tenho certeza que eu não fiz isso. Ou seja, Davi aí, Antigo Testamento, tá, gente? E aqui a gente está no Novo. E Davi já aplicava isso. Então, estejam preparados. Davi tinha consciência, tinha certeza, fez a autorreflexão de que não feriu os amigos, de que não mentiu. Então, volta, 13, 14, mudou a tradução? A brincadeira, tu me tonteou. Aí, pronto. Estais, pois, firmes. Ou seja, Davi teve um momento de autorreflexão e cingiu os lombos com a verdade. Porque para vestir a couraça da justiça, não tem como vestir a couraça da justiça sem cingir os lombos com a verdade. Tem como você com a justiça ir lá, cheio de mentira e tum? Não tem como. Sabe por quê? No Salmo 7 diz que Deus ferirá aqueles que são injustos, porque Deus é justo. Se você faz o mal, você recebe o mal. Amém? Então, no versículo 15. Versículo 15. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, no versículo 16 diz: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo mundo sabe o que é um dardo? Dardo vem de longe, certo? Então, aí vai a questão da fidelidade.
Porque nós temos que ter fé. Porque o inimigo não precisa possuir a gente para ter a gente, não. Ele pode lançar de longe, tum. E a gente, se não estiver revestido com a armadura, é atingido. Assim como Davi orou no Salmo 7, que Deus protegesse ele em meio à guerra. E nós estamos numa guerra. Assim como foi pregado na quarta-feira, por isso que é bom, né, pregar recente. Agora, assim como foi dito na quarta-feira, os alvos podem vir, os dados inflamados podem vir a 360 ao nosso redor, mas devemos estar revestidos com a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Amém? Então, por fim, mediante a tudo isso, 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento veio toda a questão da proteção. E agora que a gente tem a proteção e consciência de tudo aquilo que já conversamos hoje, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nesse versículo aqui, diz o que um homem que abre os céus faz. Ele ora constantemente, em todo o tempo. Ele vigia com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está constantemente falando com Deus. Ele está constantemente orando a Deus. Então, concluindo, o que um homem que move o céu faz? Ele ouve a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ele mantém um relacionamento constante. Ora constantemente. Não só por ele, mas por todos. E para que esse relacionamento aconteça, mesmo sendo diferente, nós precisamos nos converter. E como esse relacionamento está certo? Porque convertendo, nós temos um manual, que é a Bíblia. Então, nos convertendo, nós nos ajustamos. Ficamos mais parecidos com Cristo. E por isso esse relacionamento está certo. E assim como o pastor André falou no corte, que vocês vão ver, esse corte vai ficar inédito. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, quando nos juntamos, nós fazemos parte de uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.